é no mínimo injusto. Isto é desumano. Agregando a essa qualificação toda que eu já desfilei aqui, sabe, é anticristão. Isso aqui é pecado. Isso, em última análise, é um pecado que estão fazendo com essa gente. E tem um outro detalhe. Agora vamos me alongar um pouquinho só, porque eu tenho muita coisa importante a ser dita aqui. Existe a dignidade da função. Um policial, ele não é visto apenas como um funcionário. Ele tem a sociedade vê o policial, muitas vezes, até com respeito, pouca gente hoje em dia, né? Vê com... Isso chama dignidade da função, né? Vê como um protetor. Nos países avançados é assim, sabe? Presta reverência àquele sujeito que se propôs um dia entrar numa profissão para defender a sociedade. Filosoficamente isso é lindo, mas a realidade é outra. Esse governo está levando a esculhambação dessa função que seria tão nobre. Em outros países é nobre. Eu conversava, repito, no programa passado até eu citei o Mr. William Brayton, com quem eu convivi algum tempo em Nova York, e depois hoje ele está em Los Angeles, empregando o seu método de tolerância zero, tá? A respeitabilidade, a credibilidade que o povo admira este homem quando anda pelas ruas. Então existe essa dignidade da função, não só a parte, vamos dizer assim, pecuniária, mas também nesse aspecto estão acabando com a polícia. Eu já disse a vocês, eu sou filho de delegado de polícia. Quando eu nasci na cidade, numa cidade do interior, o delegado era visto também como uma pessoa importante. Nas festividades era o prefeito, o juiz, o promotor e o delegado no palanque, como autoridade na cidade. Hoje acho que nem convite para o delegado eles mandam mais. Agora, o delegado que ganha essa miséria, cerca de R$3.000, que está, coitado, novinho lá no interior, ele tem que se postar bem. Ninguém pensa nisso. Ele tem que comprar uma roupinha, sabe? Porque ele é uma autoridade da cidade. Ele tem que colocar a sua camisinha, a sua gravata, o seu terno. Ele não pode andar mulambento. Essa é a dignidade da função, do cargo que ele exerce. Mas com esse salário aviltante que mal dá para ele comer, é um negócio que não dá para entender. O que esse pessoal está querendo fazer? Mas eu falava que esse pessoal que vai ter que combater 200 mil caras que estão nas várias prisões do Brasil serão colocados em liberdade diante da próxima, essa nova lei. Quem terá que cuidar? Existe uma parte na lei que é a filosofia do direito, a filosofia da legislação. Filosoficamente, essa nova lei, eu posso até discuti-la. Agora, na prática é que há a coisa. Segurança pública, gente, eu já disse várias vezes, é como a mulher daquele grande filósofo grego, que dizia o seguinte: não adianta ela ser séria, ela tem que parecer séria. Segurança, não adianta ser uma segurança boa, tem que parecer ser boa. Existe um componente psicológico em segurança pública que é muito importante. Essa opinião, quem compartilha comigo é o desembargador Fausto de Santos. Eu vou mostrar para vocês. Ele diz assim: essa lei, diz textualmente, vai provocar a sensação de impunidade. Nós vimos esses dias agora um sujeito a 150 km por hora na sua Porsche, né? Matou uma moça, uma advogada, se não me engano, morreu a moça. Ele foi levado para a delegacia, tinha sintomas de embriaguez, não é? Mas como a pena máxima, neste caso, pode não chegar a 4 anos, ele foi beneficiado pelo pagamento da fiança. A delegada arbitrou em 300 mil. 300 mil. Mas para quem tem uma Porsche daquela zero, 300 mil é nada. Então esse sujeito pagou os 300 mil e foi embora para casa. E a família foi enterrar a moça que havia morrido.
Pergunto, qual é a sensação que essa família tem? Que aquele sujeito que matou a filha, que eles estavam enterrando naquele momento, estava na casa dele, tomando bolinho, chazinho, né? A mamãe do lado. Vejam, isso que chama sensação de impunidade. É isso, a prática é essa. Não, mas as medidas alternativas, as medidas, nós vamos pôr como é que é? Uma pulseira, uma coleira no pé do cidadão que vai mostrar onde... Mas quem vai fiscalizar isso? O Estado tem estrutura? Não, ele não pode sair de casa. Mas não pode sair de casa à noite. Quem é que vai fiscalizar se ele saiu ou não? Aí não pode deixar no município, mas quem vai fiscalizar? Esse mesmo que vocês deram R$150 de aumento, é esse que vai lá para a rua? Vai ficar na porta da casa do cidadão? É esse? O policial? Qual é a estrutura do Estado? Então é aquele negócio. É o sujeito que bota um terno novo com o sapato rasgado no pé. O Estado quer ser muito adiantado em termos de direito e esquece que, não tem condições de cumprir. Ah, porque nos Estados Unidos, porque... Sim, mas lá eles têm condições de cumprir. Existe aquele sujeito que nem policial que pertence ao judiciário e que acompanha aquele apenado que está com aquela coleirinha no pé, faz relatório, olha, ele foi em tal lugar, ele esteve em tal lugar. Aqui no Brasil não existe isso, então vai ser uma lei pela metade, vai se cumprir metade. É como uma prisão albergue, alguém fiscaliza o albergado? Claro que não, ele está na rua assaltando. Quantos e quantos albergados na rua são presos em flagrante praticando assalto? O Estado não tem estrutura para isso. Tem que ficar claro isso. A falta de estrutura começa já pelo salário do policial. Já passa pela incompetência da justiça, que, aliás, na gravação do programa passado, se vocês forem novamente clicar, vocês vão ver que o William Brighton, numa das coisas que ele disse, jamais no Brasil vai dar certo, no seu país vai dar certo, ele me dizia, porque a justiça do seu país é ineficiente. Disse na minha cara em alto bom som e eu tive que engolir. E é verdade. Disse que o policial é mal pago, disse que a justiça é ineficiente, que nós não temos condições de aplicar aqui o projeto dele. Então ele tem razão, ele está lá em Los Angeles sabendo do que se passa aqui, é uma vergonha para nós. Para falar nisso, eu vou mostrar uma outra coisa, porque você repara que uma coisa está atrelada à outra, uma coisa atrelada à outra. E para azar nosso, tem aqui dados oficiais importantes. No Brasil, o vício é muito barato. Aí o perigo maior. Em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, por que ele atinge da classe média para cima? Sabe? Por quê? Porque lá é muito caro, eles não têm acesso. Aqui eles conseguiram baratear pela proximidade com a área de produção, que é a Bolívia, que entra a cocaína aqui. Quanto quiser, se você quiser amanhã, você vai lá e traz um caminhão de cocaína, que passa mesmo, que a nossa fronteira é mais furada do que queijo mineiro. Então isso barateia o custo. Então eu vou dar uns números para vocês. Na Noruega, um grama de cocaína custa $154, um grama. Na Finlândia, 139. Nos Estados Unidos, $120, um grama. Na Suécia, 104. Na Grécia, 104 também. Na Itália, $99, um grama. Na Alemanha, 87. Na Espanha, 83. Portugal, 66. Inglaterra, 62. Brasil, vamos rapidamente. $12. 12 apenas. De quanto dá? R$20 por grama. Então isso facilita qualquer um ter acesso a essa droga. Então o trabalho é maior.
Porque essa droga, para chegar na Noruega, na Finlândia, Estados Unidos, Suécia, Grécia e tal, passa pelo Brasil. Está aqui já o estudo feito pela ONU. Não é pelo Zé Mané do Empório da Esquina, não. O estudo da ONU revela o aumento do consumo de cocaína na Europa e o papel do Brasil nessa rota do tráfico. Todo o tráfico da Europa hoje, 89% passa pelo Brasil. Fora o que fica aqui. Então vocês vejam como é que é essa nossa fronteira. É liberada geral também. Passa por aqui e daí vai para a Europa. Isso, estudo recente, acabo de receber isso aqui, feito pela ONU. Essa é a situação da droga. Mas como é que nós vamos combater? Dois pontos. 2 pontos para se combater. Isso é um pau de 2 bicos, como se dizia antigamente. Existe a repressão, que é necessária que exista, e a prevenção. O que é a prevenção? O que é a prevenção? É qualificar essa molecada que está na rua, dar o ensino técnico, escola, ensinar. Isso é tudo muito bonito no papel, é lindo, né? E do outro lado, evitar que o contrabandista de droga, o traficante, atinja esse. Então tem que combater. Quem combate aqui? Educação, saúde, né? Trabalho. E quem combate aqui? O policial, esse mesmo que ganhou R$150 de aumento. Vai combater? Não tem condição. Não tem condição. E existe uma terceira vertente disso, que é aquele já consumidor, que precisa ser tratado. Aí é caso de saúde pública e não de Secretaria de Segurança Pública, principalmente após essa nova lei. Ninguém vai ficar preso. Por isso, pelo consumo, e conforme o volume, nem traficando mesmo, ele vai para a cadeia mais. Agora, ele precisa ser tratado. Agora, impõe-se uma lei. Agora, eu fiz essa pergunta no programa passado e eu desafio este governo e outros que antecederam e talvez os próximos. Ninguém até hoje pensou em construir um hospital especializado na recuperação de drogados. Ou de adaptar algum desses já existentes com um setor especializado. Mas não uma salinha, um médico, aquelas... Não, uma estrutura mesmo para recuperar, porque senão nós vamos enxugar gelo o resto da vida. Isso tudo não existe. Mas esses absurdos todos acontecem aonde? No estado mais rico da federação, o estado de São Paulo. No segundo mais rico, Rio de Janeiro. Isso está acontecendo. Agora, vocês imaginem o Maranhão. O que deve estar acontecendo no Maranhão? Não, quanto a polícia lá, com certeza acho que é mais bem paga do que a daqui, porque não tem nenhuma pior do que a daqui. Mas quando eu falo Maranhão, você imediatamente associa aqui a figura, né, a veneranda figura do arquisenador Sarney. 50 anos, meio século de política da família Sarney. Ele, a filha, o filho, o cunhado, o tio, o papagaio, o pinico, o periquito, todo mundo com o sobrenome Sarney está na política. Os netos já estão. E o que fizeram pelo Maranhão? Eu estou exemplificando o Sarney, mas isso serve também para os Renans da vida e outros tantos da mesma quadrilha. Já que nós falamos nisso, eu vou te dar um número. Renda per capita do Maranhão, R$5.100. Menor do que El Salvador. 14% da população em extrema pobreza. 14% extrema. Extrema é aquele que não tem, que está desmaiando de fome. Esse é o extrema pobreza, tá? Situação idêntica à da Indonésia, estado do Maranhão. Índice de Desenvolvimento Humano, aquele IDH, tá? 0,68, igual a Namíbia, igualzinho ao do Namíbia. Olha os paralelos. Expectativa de vida, 68 anos lá no Maranhão. Pior do que Uzbequistão. Pior do que Uzbequistão. Mortalidade infantil,
36 crianças por 1.000 nascimentos. Maior do que a do Iraque, mortalidade infantil do Maranhão. 8% dos habitantes têm acesso à internet. Apenas 8%. 92%. Então eu não sou ouvido no Maranhão. Ninguém entra aqui na internet. Porque o Sr. Sarney não quer. Porque lá, senão eles vão ficar sabendo quem é o Sr. Sarney. Sarneyzinho, Sarnerzão, né? Na mesma proporção do Sri Lanka. Esse é o estado do Maranhão em que o senhor José Sarney lidera politicamente há mais de 50 anos. Então, eu gostaria de fechar isso tudo. Eu já fiz essas duas colocações exatamente para você traçar o parâmetro. Por que será que existem essas aberrações no país? Porque a classe política é isso. O exemplo é esse, o Sarney. Uns um pouquinho melhores, outros piores. Pior acho que não. Não deve ter nada pior. Por falar no Sarney, o Renan Calheiros acertou essa semana para ser candidato novamente a presidente do Senado. A presidência do Senado. Apoiado por quem? Pelo senhor José Sarney. Então ele vai se perpetuar na figura do Renan. O povo se esquece que o Renan Calheiros renunciou a essa mesma presidência para não ser caçado. Ele fez aquela troca, aquela ocasião, não sei se lembram disso, porque descobriram que dinheiro do Congresso, dinheiro de empreiteiro, pagava a casa de uma amante, coisas desse tipo. Essa é a política brasileira, formada por Sarneys, formada por Renans, e os Petralhas, por que não? E alguns do PS, que querem que eu diga, porque estão dizendo que eu defendo. Não defendo, não. Tem também bandido dentro do PSDB? É claro que tem. Óbvio que tem. E muitos. Muitos, talvez até mais espertos, porque não apareça tanto, né? Dentro do PT é uma esculhambação geral. Todos aqueles mensaleiros estão voltando. Não é? Então, dentro de todos os partidos, não tem um partido que se salve nesse país. E você vai querer fazer um judiciário sério em cima desse pessoal? Você vai querer ter uma polícia séria, eficiente, boa, bem paga, dependendo desse pessoal? Você vai querer ter uma educação, saúde, recuperação de viciado na mão desse pessoal? Então vocês vejam que isso tudo tem uma interligação odiosa, maldita. Apenas um dado interessante, a ONU também acaba de divulgar. Sabe quantos viciados em drogas, em todas as drogas, existem no mundo? Exatos 210 milhões de viciados no mundo todo. Então, existe um comércio aberto, tá? Desejoso para esse produto que passa pelo Brasil, vem pela Bolívia, Peru, Bolívia e tal, entra pelo Brasil e daqui é distribuído para o mundo. 210 milhões. Isto é a população do Brasil. Como que se o Brasil todo fosse viciado, cheirasse cocaína, aspirasse crack e outras coisas mais. Então, vejam a imensidão do problema, de que forma combater isso, como fazer isso diante de um quadro como esse. Um judiciário fraco, em que o William Brayton, lá em Las Vegas, sabe, um salário aviltante ao policial e, na outra ponta, os políticos corruptos se locupletando. Então, vejam a dificuldade que se avizinha no enfrentamento deste problema quando estarão nas ruas. 200 mil presos que serão colocados em liberdade em função dessa. Entre esses 200 mil, mais de 87%, segundo estão prevendo, dependentes de droga, ainda que tenha cometido outro tipo de crime, foi sob efeito de droga, então é dependente de droga também. Essa gente toda estará a qualquer momento em edição extraordinária nas ruas.
e serão combatidos por esses que tiveram esse estupendo aumento de 157, 158 reais por mês. Ah, mas espera aí, opa, eu estou sendo injusto. O aumento será também de mais 12% que o governo vai dar. Geraldo Alckmin já prometeu 12%, sabe? Mas em 2012, não é agora não. 15% agora, mais 12% o ano que vem. Acontece, Geraldo, que é bem provável que você não gaste tanto dinheiro, que aqueles que não pertencem à banda podre, até lá, já morreram de fome. Daí você economiza esse dinheiro, tá bom? Bem, eu gostaria de uma vez mais no encerramento pedir a sua atenção, a sua colaboração. Entre em contato com seus amigos, mantenha um contato conosco também. Ah, eu tinha até aqui umas... Então, na próxima edição, algumas cartas que eu recebi, algumas coisas interessantes, sabe? Eu recebi, deixa eu ver aqui, na próxima edição, tem um quadro comparativo do Domingos Neto, como me correspondo com ele, ele fez um quadro comparativo sobre a impunidade das autoridades e a Bruno. O goleiro Bruno, preso preventivamente, continua preso. Ah, sei. Por que será, não? Não tem corpo, está por homicídio, mas será que ela está morta ou não? Não tem confissão, não tem prova material, não tem prova nenhuma, apenas testemunhal, uma testemunha que retirou o depoimento, tentaram extorquí-lo em 1,5 milhão, essa balbúrdia, ele continua preso, preventivamente. O outro, com carro Porsche a 150 por hora, matou uma moça, pagou fiança, está na rua. O Domingos Neto mostra essa tabela. Prefeitos das cidades aí cometeram crimes de desvio, meteram a mão, pagaram fiança, estão na rua, exercendo a função de prefeito. E o Bruno está preso por um crime que ele nega, por um crime que não tem materialidade, alguém que morreu, mas não sabe se morreu ou não, ele está preso. Ele é pobre, teve 1 minuto de riqueza na vida, acabaram com a carreira do rapaz. Ele é negro, então ele tem que ficar preso. Não é? Na rua, o rapaz do Porsche tem direito a ficar em liberdade porque tem 300 mil para pagar. Esse é o Brasil varonil. E é contra isso que nós vamos sempre aqui no Milk News falar o que a imprensa não fala. Aqui nós falamos. Entre em contato conosco, divulgue o Milk News. É um espaço para que a gente mantenha esse canal, pelo menos para que a gente possa morrer protestando. Muito obrigado a vocês, até a semana que vem, se Deus quiser. Até lá.